Agora a gente faz contato ao vivo com Brasília, porque o Superior Tribunal de Justiça deve julgar ainda hoje, nesta terça, uma ação do ex-presidente Lula contra Deltan Dallagnol. Repórter Paola Cuenca, bem-vinda ao Jornal da Manhã. Qual é a expectativa para esse processo? Olha, consta na pauta de julgamentos da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, que deve ter a sua pauta, a sessão de julgamentos iniciada a partir das 2h da tarde desta terça-feira, esse recurso especial que foi protocolado pelos advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra o então ex-procurador da República e ex-coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol. Isso porque ele está recorrendo de uma decisão dada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que não concedeu então a Lula uma ação indenizatória no valor de R$1 milhão por conta daquela entrevista coletiva concedida por Deltan Dallagnol em 2016, em que havia aquela apresentação de PowerPoint, em que era possível ver diversas bolas que apresentavam indícios que apontavam todos para Lula no caso de corrupção que envolvia tanto o Petrolão quanto outras investigações feitas pela Operação Lava Jato. 14 indícios eram colocados e o nome de Lula estava no centro daquela apresentação de PowerPoint da entrevista coletiva de 2016. Nesse ponto, o que a defesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva coloca, os advogados dele colocam, é que Deltan Dallagnol já havia feito um juízo de valor no momento daquela apresentação da entrevista coletiva, antes mesmo que o caso tivesse sido julgado, já que Deltan Dallagnol se refere a Lula como o maior comandante de toda a operação do esquema de corrupção, por exemplo. Cabe daí a gente lembrar que esse caso ele está no Superior Tribunal de Justiça, já que em duas outras instâncias o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não conseguiu ter, então, por parte da Justiça, a concessão dessa ação indenizatória no valor de R$1 milhão. Mas agora, para o Superior Tribunal de Justiça, o que Lula solicita é que o caso seja revisto, levando em consideração que o STF já considerou a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro a respeito dos julgamentos feitos dentro do âmbito da Operação Lava Jato e também pelas acusações que já foram também retiradas de Lula, os casos que já foram retirados da Justiça a respeito de outros envolvimentos de corrupção. Cabe a gente analisar se a partir das 2h da tarde, então, de fato, a quarta turma do STJ vai fazer a análise desse recurso especial. Valeu, Paula. A gente vai acompanhar, trazer os desdobramentos aqui no Jornal da Manhã. José Maria Trindade, qual deve ser o comportamento do STJ? Lula pode ganhar esse caso e esse dinheirão de indenização, R$1 milhão? Seria uma vergonha, né, para a justiça brasileira que anda num descrédito muito grande. Veja bem, o ex-presidente Lula e o seu grupo tentam acabar com o Ministério Público. A função do Ministério Público é exatamente esta. O Ministério Público não pode esperar o julgamento de uma ação, porque é ele, o Ministério Público, que tem que apresentar a ação para ser julgada. E ele fez juízo de valor porque um promotor, um procurador só deve apresentar uma ação perante a justiça se ele formar o seu juízo de valor. A partir daí, a parte tem o direito à defesa, o juiz ouve o Ministério Público e a defesa e decide. Então, o Deltan Dallagnol estava cumprindo a sua obrigação como procurador. E tanto fizeram que levaram o Deltan Dallagnol a se defender politicamente, é candidato, e abandonou uma carreira promissora de procurador da República, importantíssimo. Olha, Adriana, a Constituinte de 88 definiu na Constituição um papel muito importante para o Ministério Público. Alguns acham que foi poder demais, que criaram um novo poder com autonomia funcional, administrativa e orçamentária. É verdade, é quase um quarto poder, mas é a Constituição que manda e que dá esses direitos ao Ministério Público. Perseguir Deltan Dallagnol é ir atrás de um símbolo e tentar massacrar o Ministério Público de forma geral, né? E o pior, isso pode acontecer, como dizem, o faroeste brasileiro, onde o bandido corre atrás do xerife. É muito estranho a gente ver agora o ex-presidente Lula tão confiante, né? Aliás, não é nada estranho, ele viu a manobra toda feita no STF, então agora, obviamente, está todo confiante, achando que além de ter conseguido ser descondenado,
para fingir para o eleitorado que foi inocentado, o que é uma coisa completamente diferente. Não foi inocentado, foi descondenado por manobras dentro do STF. Agora ele todo confiante, achando que ainda precisa ser indenizado. E vamos lembrar que o ex-presidente Lula não só chefiou a quadrilha no PowerPoint de Deltan Dallagnol, mas também na avaliação de mais de 20 juízes. Ele foi avaliado em 3 instâncias e condenado em todas elas. É claro que Deltan Dallagnol, ali na condição de procurador, de investigador, de coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato, tinha provas suficientes para chegar à conclusão que ele chegou e colocar o ex-presidente Lula no centro da quadrilha. E depois a gente viu ao longo dos processos, dos julgamentos, por N delações ali, Antônio Palocci, todos os empreiteiros, a gente viu braços direitos ali, esquerdos dele no PT e também os empreiteiros, braços direitos e esquerdos no empresariado, dizerem todos a mesma coisa. O comando vinha de lá. Era de lá que partiam as ordens, as orientações, as determinações, os valores, os pedidos de valores para direcionar para tal conta, para tal político, para tal partido aliado ou para ele próprio. O ex-presidente Lula, Marcelo Odebrecht, falou da conta na Suíça, que só pode ser movimentado por 2 pessoas, Lula e Dilma. O dinheiro ainda está lá. São milhões e milhões de reais. Tem também todos os milhões e milhões de reais, que somam bilhões, na verdade, devolvidos pelos empreiteiros e que eles assumem que tinham sido beneficiados de forma irregular a partir de contrapartidas enviadas em dinheiro para partidos aliados ou para o próprio PT ou para contas específicas como essa que eu citei na Suíça, que foi mencionada pelo Marcelo Odebrecht em sua delação. Então, agora vir querer pedir indenização, eu acho um absurdo. Agora, claro, ele está amparado pela confiança que foi dada pelo próprio Supremo Tribunal Federal nessas manobras todas que eu citei. Então, ele deve estar imaginando que no STJ vai ter um compadrio parecido. Vamos ver se a justiça, ao menos na outra instância, se faz de verdade.